O nascimento de Jesus foi um evento que mudou a história da humanidade. Em uma pequena vila chamada Belém, um menino judeu veio ao mundo, mas ele não era apenas mais uma criança. Ele era o próprio Deus encarnado. Negar esse acontecimento é rejeitar não só o Evangelho, mas toda a Escritura, que aponta diretamente para ele e suas consequências. Neste vídeo, você conhecerá a verdadeira história do nascimento de Jesus Cristo, como narrada na Bíblia, e entenderá as implicações profundas desse evento para a história da humanidade e para nossas vidas. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite este momento para se inscrever e ativar as notificações. Assim, você não perderá nenhum dos nossos estudos bíblicos e reflexões espirituais. Vamos juntos mergulhar nessa história incrível. De acordo com a Bíblia, o nascimento de Jesus foi um milagre. Enquanto todos os seres humanos nascem da união entre um homem e uma mulher, o nascimento de Cristo aconteceu por obra do Espírito Santo. Embora muitos associem esse evento ao dia 25 de dezembro, a verdade é que não sabemos a data exata. Nem mesmo o ano é totalmente claro. O calendário que divide a história em antes de Cristo e depois de Cristo foi calculado de maneira imprecisa e acredita-se que Jesus tenha nascido entre 6 e 4 anos antes do marco que conhecemos. Esse detalhe curioso não diminui sua importância, mas nos lembra de que a mensagem do Evangelho transcende questões cronológicas. Na época de seu nascimento, o cenário histórico e cultural era complexo. O Império Romano dominava grande parte do mundo conhecido, e a região da Palestina não era exceção. Apesar do domínio romano, a língua mais usada na região era o grego, herança do antigo Império de Alexandre, o Grande. Essa combinação de fatores criou um ambiente de relativa unificação cultural, mas também gerou tensões internas entre os judeus. Enquanto alguns aceitavam o domínio romano por causa dos benefícios que ele trazia, outros aguardavam ansiosamente por um Messias político que os libertasse. Nesse contexto, o imperador romano era Otávio Augusto e a Judéia era governada por Herodes, o Grande. Esse mesmo Herodes, conhecido por sua crueldade, ordenou a matança dos meninos em Belém após o nascimento de Jesus, conforme registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 2. O nascimento de Jesus foi, de fato, um evento milagroso. Mateus, capítulo 1, versículo 18, nos conta que Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes de consumar a união, foi encontrada grávida pelo Espírito Santo. Em outra passagem, o anjo Gabriel aparece a Maria para anunciar que ela daria à luz ao Filho de Deus. Naturalmente, Maria ficou perplexa, pois era virgem, mas o anjo explicou: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Por isso, aquele que nascerá será chamado Santo, Filho de Deus. José, no entanto, também enfrentou dificuldades para aceitar a situação. Ele pensou em deixar Maria em segredo, mas foi visitado em sonho por um anjo que o encorajou a recebê-la como esposa, explicando que a gravidez era obra do Espírito Santo. Assim, José aceitou seu papel nesse plano divino. Quando Maria estava prestes a dar à luz, ela e José viajaram de Nazaré a Belém para participar de um censo ordenado pelo imperador. Essa viagem não foi coincidência. O profeta Miqueias, séculos antes, já havia anunciado que o Messias nasceria em Belém, a cidade de Davi. Naquela época, Belém era uma vila pequena, praticamente insignificante, mas destinada a ser palco do maior evento da história. Chegando a Belém, José e Maria enfrentaram dificuldades. Todas as hospedarias estavam lotadas e não havia lugar para eles. Assim, Jesus nasceu em um estábulo e foi deitado em uma manjedoura. Essa cena, que parece tão humilde, tem uma profundidade simbólica.
O Rei dos Reis, o Salvador do mundo, veio ao mundo em condições simples, mostrando que sua missão era alcançar até os mais humildes. Ainda no campo, perto de Belém, pastores estavam cuidando de seus rebanhos durante a noite, quando um anjo apareceu a eles, anunciando o nascimento do Salvador. Eles foram até o lugar onde Jesus estava e o adoraram, maravilhados com o que tinham visto e ouvido. Após o nascimento de Jesus, muitos outros eventos marcaram os primeiros dias de sua vida, demonstrando a profundidade e o propósito divino desse momento. 8 dias após seu nascimento, conforme exigia a lei judaica, Jesus foi circuncidado e oficialmente recebeu seu nome, como o anjo havia ordenado antes de sua concepção. Jesus, que significa o Senhor salva. Além disso, foi levado ao templo em Jerusalém para ser consagrado ao Senhor, conforme estipulava a lei de Moisés. Durante essa visita ao templo, 2 encontros extraordinários aconteceram. O primeiro foi com um homem chamado Simeão, um justo e piedoso servo de Deus que aguardava ansiosamente a chegada do Messias. Movido pelo Espírito Santo, Simeão foi ao templo naquele dia e, ao tomar o menino Jesus nos braços, declarou: "Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos viram a tua salvação." Lucas capítulo 2, versículo 29. Ele reconheceu em Jesus a promessa cumprida de Deus, não apenas para Israel, mas para todas as nações. O segundo encontro foi com uma profetisa idosa chamada Ana, que também reconheceu Jesus como o Messias e começou a falar sobre ele a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Esses momentos revelaram como o nascimento de Jesus era aguardado por aqueles que tinham fé e esperavam pela promessa divina. Outro episódio marcante foi a visita dos magos do Oriente. Esses homens, guiados por uma estrela especial, viajaram uma longa distância até encontrar o menino Jesus. Embora não se saiba exatamente quando isso ocorreu, muitos estudiosos acreditam que essa visita pode ter acontecido meses ou até anos após o nascimento, pois o texto bíblico sugere que Jesus já não estava mais na manjedoura. Os magos presentearam o menino com ouro, incenso e mirra, presentes ricos em significado. O ouro simbolizando sua realeza, o incenso, sua divindade, e a mirra, sua missão de sofrimento e redenção. Essa visita, porém, chamou a atenção de Herodes, o Grande, que, ao saber do nascimento de um rei dos judeus, se sentiu ameaçado. Enganado pelos magos que não retornaram para contar-lhe onde o menino estava, Herodes ordenou um ato cruel, a matança de todos os meninos com menos de 2 anos em Belém e arredores. Esse massacre, registrado em Mateus capítulo 2, cumpriu outra profecia que lamentava o choro das mães em Ramá. Avisados em sonho, José e Maria fugiram para o Egito com Jesus, escapando da fúria de Herodes. Essa fuga não foi apenas um ato de sobrevivência, mas também um cumprimento profético, pois estava escrito: "Do Egito chamei o meu filho." Oséias capítulo 11, versículo 1. Após a morte de Herodes, eles retornaram e se estabeleceram em Nazaré, onde Jesus cresceu. O nascimento de Jesus não foi apenas um evento histórico. Ele trouxe consigo verdades espirituais e lições profundas. Primeiramente, ele revelou a humildade de Deus. O Criador do universo escolheu nascer em um estábulo, ser deitado em uma manjedoura e viver entre os humildes. Isso nos ensina que Deus valoriza o coração contrito e não as aparências externas. Além disso, o nascimento virginal de Jesus destacou sua singularidade. Sendo concebido pelo Espírito Santo, ele nasceu sem pecado, como nenhum outro ser humano. Isso era essencial para sua missão de salvar a humanidade, pois somente alguém sem pecado poderia oferecer a redenção. Outra lição importante é que a vinda de Jesus ao mundo foi completamente planejada por Deus. Ele nasceu,
na plenitude do tempo, no momento exato determinado por Deus, como mencionado em Gálatas capítulo 4, versículo 4. Isso nos lembra que Deus está no controle da história e que seus planos se cumprem de forma perfeita. Por fim, o nascimento de Jesus aponta para a verdade central do Evangelho. A salvação não é obra humana, mas um presente divino. Deus tomou a iniciativa de salvar a humanidade, enviando seu Filho ao mundo. Esse presente nos convida a responder com fé, gratidão e obediência. Hoje, o nascimento de Jesus continua a ser celebrado como uma mensagem de esperança. Ele nos lembra que, em meio às dificuldades e às trevas deste mundo, a luz de Deus brilhou e continua brilhando. Sua humildade nos desafia a sermos mais compassivos. Sua missão nos inspira a vivermos em obediência à vontade de Deus. E sua salvação nos convida a entregar nossas vidas completamente a Ele. Se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe este vídeo com outras pessoas, para que mais gente conheça a verdadeira história do nascimento de Jesus. Não se esqueça de curtir o vídeo, comentar o que mais te impactou e se inscrever no canal para acompanhar mais estudos como este. Que a paz do Senhor esteja com você e sua família. Curtiu o vídeo? Na descrição, você encontra produtos incríveis para fortalecer sua fé e transformar seu dia. Confira agora.